Fala, galera! Supermed voltando aqui, nosso podcast. Já tivemos aqui alguns episódios esse ano, inclusive, em vários momentos nós fizemos um trabalho aqui para os livros da UERJ, né? Que é bem legal, a UERJ forçando a barra para a garotada ler, porque a gente sabe que prova do Enem não tem mais literatura, incrível, não tem mais. Então eles pelo menos pedem para ler o livro do primeiro exame, o livro do segundo exame, o livro da discursiva, da prova de LPL, e um livro de onde eles tiram o tema para a redação. Então nós fizemos aqui alguns podcasts esse ano para falar aí de Machado de Assis, de Veríssimo. E hoje eu estou de novo com o meu querido professor Jorge Luiz. Nós estivemos juntos aqui, eu, Jorge e professor André Diniz, falando de samba enredo, samba política, futebol, geografia, história e vestibular. E hoje, obrigado Jorge, mais uma vez aí pela presença. E queria que você apresentasse o Paulo, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei como é que vai ser isso, mas primeiro agradecer o convite que o Supermed me fez para mais um podcast num tema super importante que é a medicina humanizada, né? A medicina, o Paulo vai destrinchar isso aí para a gente muito bem, ela é uma das três que eu chamo para os meus alunos, que eu sou professor de Geografia e de Sociologia, eu chamo para os meus alunos de Santíssima Trindade. Qual é a Santíssima Trindade? Paulo, Vladimir. Direito, Engenharia e Medicina. São essas três carreiras aí que têm levado os vestibulandos a escolhê-las como prioridade. E hoje a gente vai falar de medicina, que é a tônica do Supermed, né? E ninguém melhor que o Paulo Pinheiro para falar sobre isso. Vereador do PSOL, um trabalho brilhante em relação à saúde pública, à medicina popular, ao respeito à humanização dessa medicina, né? Eu acho que é presidente da comissão, né? Comissão de Saúde do município. Então, a gente está com o Pelé da medicina aqui para ele dar uma aula para a gente, né? Nós somos professores, mas ele é também professor, além de medicina, de vida. E ele vai justamente falar com a gente sobre essa medicina humanizada. Paulo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, boa tarde ao Vladimir e ao Jorge, obrigado pelo convite. Estamos aqui para discutir a vida como ela é, né? É isso aí, Paulo, muito obrigado aí pela presença e agradecer ao Jorge mais uma vez que fez esse contato com o Paulo para essa conversa aí. Assim, eu estava comentando com o Jorge mais cedo, o curso da gente só trabalha com alunos de medicina, né? E a gente vê a preocupação dos garotos com o mercado de trabalho, porque teoricamente, desde sempre, o aluno faz medicina e ele sabe que vai sair da faculdade, que ele vai ter um bom salário, que ele vai ter qualidade de vida. Eu acho que ainda há uma diferença em relação à engenharia, que ainda há uma diferença em relação a direito. Quer dizer, a certeza de que ele vai sair, de que vai fazer um plantão, 2, 3 plantões por semana e vai se virar com isso. Mas não é a mesma coisa, né? Não. A medicina, quer dizer, a vida mudou completamente, né? As redes sociais transformaram a nossa vida em coisas boas e em coisas muito ruins. Eu me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto. Eu entrei para a faculdade em 1970 e me formei em 1976. Naquele momento, eu me lembro de uma das primeiras aulas que eu assisti, que eu ouvi e assisti, o professor dizendo que nós éramos os pontos principais do vestibular, eram 5.500 candidatos para 125 vagas, era uma coisa muito difícil e tal, e que o médico era um sacerdote, que o médico era um profissional liberal. Provavelmente era, hoje não é mais. Hoje a medicina mudou completamente. O médico hoje, nós temos aqui no Rio de Janeiro inscritos lá no CREMERGE mais de 80 mil médicos, né? Antigamente não era isso. Antigamente tinha essa característica, quem tinha consultório, por exemplo, não cobrava de médico, cobrava consulta, né? Hoje em dia não existe mais isso, hoje nem se cobra mais consulta, porque hoje em dia ninguém mais paga consulta, uma minoria, 1, 2% da população que pode pagar um médico no consultório. Hoje mudou completamente. O médico que pensava no passado em se formar, em ter um emprego público, onde trabalharia de manhã no hospital, trabalhando e aprendendo, e à tarde teria um consultório onde ele ia atender as pessoas da área privada. As pessoas iam lá pagar a consulta. Isso acabou. Hoje em dia todo mundo tem plano de saúde, 58 milhões de brasileiros têm plano de saúde.
Boa parte dos planos de saúde são planos de empresa, é o sujeito que trabalha numa empresa e tem aquele plano, e dá direito, que eu digo, os planos de saúde hoje, na maioria deles, dão direito apenas à saliva do médico, né? Que não dá direito a mais nada. O sujeito vai no consultório, marca uma consulta, demora muito tempo também para marcar a consulta, pelo volume imenso, e chega lá, o sujeito pede uma série de exames, e às vezes é um caso que vai caminhar para uma cirurgia, e ele aí descobre que o plano de saúde dele não dá direito a isso. E ele não pode pagar um médico para fazer esse tipo de atendimento, não tem condição de pagar. Consultas hoje são muito caras, as consultas são caras, porque a medicina é cara, a saúde, o tratamento da saúde é muito caro, e o médico hoje se transformou num assalariado. Hoje, antigamente a gente tinha o quê? O médico com carteira assinada, o médico tratando ou serviço público, ele pagando a sua aposentadoria, tendo descontado no seu salário a sua aposentadoria, seja ela, no caso federal, para o Ministério da Saúde, no caso estadual, para a Secretaria Estadual de Saúde, no município, para a Secretaria Municipal de Saúde. Pagava-se do município Prev-Rio, Rio Previdência na área do Estado, e os programas próprios de aposentadoria do Ministério da Saúde. Hoje em dia, a maioria dos médicos, e os que trabalhavam em casas de saúde privadas e hospitais privados, a maioria desses médicos tinha sua carteira assinada pelo regime seletista. Hoje acabou isso. Hoje todo mundo é pessoa jurídica. Todo mundo, eu brinco muito, todos se acham empreendedores. Né? Nenhum desses hospitais, essas grandes redes que existem por aí, ninguém contrata mais a não ser pessoa jurídica. Ou o cara é pessoa jurídica, ele não tem emprego. E há muito emprego para médico, não há pouco emprego para médico. Na área pública, surgiu a questão das organizações sociais, que é a terceirização da saúde, a terceirização do emprego. Né? Hoje, para você ter uma noção, só do tamanho desse estrago que nós temos hoje na saúde do município do Rio de Janeiro, quando o atual prefeito entrou em 2009, saiu César Maia, a Secretaria Municipal de Saúde tinha 28 mil profissionais concursados estatutários, descontando para o Prev-Rio e recebendo o salário da prefeitura. E tinha o César Maia, precisou usar a terceirização para contratar gente, porque ele não tinha como botar profissionais na Zona Oeste, por exemplo, e ele contratou através de um sistema chamado cooperativas médicas. Tínhamos 5.500 terceirizados e 28 mil profissionais aqui estatutários. Hoje, desde o momento em que começou a OS, Organizações Sociais, a maioria hoje você tem do orçamento desse ano da saúde municipal, 8 bilhões, quase 4 bilhões são gastos com organizações sociais. E a organização social contrata esse médico pelo regime seletista. Então, é terceirizado. Então, com o passar do tempo, com o desmonte da rede pública, com a desmoralização do concurso público, não é que o prefeito não faça concurso público, ele faz. Mas ele faz um concurso, que o sujeito faz o concurso, para iniciar médico, por exemplo, para trabalhar 24 horas por semana, ou às vezes 40 horas semanais, ele ganha, hoje, entrando, R$ 3.500 de salário. Esse mesmo médico, sendo contratado por uma OS, ganha 8, 9 mil reais. Então o sujeito faz o concurso, usa o título e vai trabalhar nesse programa. E hoje, esses 28 mil estatutários morreram, saíram, desistiram, foram embora. Nós somos só 18 mil profissionais estatutários. E os 5.500 terceirizados hoje são 30 mil. 30 mil profissionais que descontam para o INSS, não para o Prev-Rio, que está em situação pré-falimentar. Então, o médico hoje, o que ele faz? Ele faz um plantão no final de semana na Baixada Fluminense, ele é contratado por uma das grandes redes, Rede Dó, outras redes que tem aqui, são contratados para trabalhar nesses hospitais famosos da Barra da Tijuca, da Zona Sul do Rio de Janeiro, principalmente, e hoje você tem isso, né? Essa qualificação dos hospitais, e você tem plano de saúde, vai conhecer isso muito bem. Você tem hospital de primeira linha, hospital de segunda linha, hospital de terceira linha. O hospital de terceira linha é mais barato, é aquele que o plano de saúde quer botar. Os planos de saúde de maior qualidade vão botar nos hospitais de primeira linha, os outros não. Por exemplo, você entra numa casa, hoje tem um determinado plano de saúde, que ele faz uma propaganda que está vendendo muito mais barato o plano de saúde para idosos, tem uma grande quantidade de idosos, o sujeito acha, aí o cara quando vai fazer o plano de saúde, ele vai olhar, não o plano empresarial, que aí quem discute isso é o patrão com a empresa. Ele vai procurar quais hospitais têm direito aqui? O cara vai ver aqueles hospitais da Zona Sul, da Barra da Tijuca, que são hospitais de primeira linha, de primeira qualidade. E aí ele discute isso. O que acontece? Esse plano de saúde faz um convênio com um hospital da Zona Sul e o sujeito diz, esse hospital está na minha rede. O idoso entra lá, é atendido, imediatamente é avaliado e 2 dias depois é removido para um hospital de terceira linha no subúrbio. Caramba. Isso acontece e as pessoas descobrem depois. Então, hoje o médico ele é um assalariado.
Ninguém hoje, dificilmente, só os mais antigos, aqueles que têm mais fama, os especialistas, vivem no seu consultório, ou vivem de cirurgiões de cobrar cirurgia. Hoje todo mundo está ligado ao plano de saúde e é pago pelo plano de saúde. Então todos os médicos, 98% dos médicos no Rio de Janeiro, no Brasil em geral, são assalariados. Não são mais profissionais liberais, como pensavam que eram. E aí o estudante não pensa isso. Aí o estudante, quando vai fazer o vestibular para medicina, ele pensa o seguinte: bom, o que eu quero? Qual a especialidade que eu vou ganhar mais dinheiro, né? Anestesista, uma coisa que parece que ganha muito dinheiro e tal, anestesista. E ele começa a procurar a especialidade. O anestesista, ele praticamente não é empregado. Ele é empregado, o plano de saúde, inclusive, os anestesistas se juntaram e conseguiram. O plano de saúde não cobre anestesista. O anestesista paga por fora. Eu não vejo anestesista em nenhum plano de saúde. Não tem nenhum. Eles fizeram um acordo fora, porque eles são muito fortes. Sem eles não tem cirurgia. Sem eles não tem cirurgia. E eles recebem, o plano às vezes paga eles posteriormente, paga ao paciente, faz um reembolso de parte, nunca do valor total. Sim. E esse profissional, sim, esse até trabalha, eu brinco até que é mais um profissional, parece um taxista, ele trabalha com taxímetro, né? Ele vai cobrando para onde ele vai. Mas o resto não. Então hoje a medicina mudou completamente, né? Mudou completamente. E o sujeito, quando vai escolher medicina ou as outras especialidades, ou outras profissões, como a enfermagem, da área da saúde, né? A enfermagem hoje é a maior. Hoje nós temos no Brasil e no Rio de Janeiro, claro, o maior contingente de profissionais de saúde são da enfermagem. É o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. São modificações de acordo com a sua formação. Um é de nível elementar, outro é de nível médio. Então você tem hoje o maior potencial entre os enfermeiros. Os enfermeiros hoje têm um salário, em muitos locais, muito próximo até do médico. Muitos locais do enfermeiro têm um salário próximo do médico. O enfermeiro, o técnico e o auxiliar, não. Então, a profissão hoje é outra coisa. É outra coisa. Então, o jovem hoje, que tem um pensamento diferente, né? Ele começa a trabalhar em qualquer profissão, ele quer imediatamente aquilo que lhe dá condição de comprar um apartamento, comprar um carro, viajar, e isso precisa de dinheiro no bolso. E dinheiro no bolso ele vai faturar dessa maneira. Um dos grandes problemas hoje da rede municipal, por exemplo, das OS, é a altíssima rotatividade. Médico de família, por exemplo, nós temos no Rio 253 clínicas da família. Cada clínica da família tem uma equipe de saúde da família. No Rio são mais de 1.600 equipes de saúde da família. Cada equipe de saúde da família tem um médico. Médico generalista. Não tem médico especialista nas clínicas da família. Esse médico é todo contratado por OS. Eles não duram 2 anos no emprego. Porque chega em determinado momento, pelo local, geralmente as clínicas da família ficam em local de difícil acesso, violência, né? Maré, nos complexos Alemão, Jacarezinho, Rocinha. Então, eles ficam lá um tempo, depois arranjam um plantão, por exemplo. Tem dias de o cara fazer 2 plantões na Baixada Fluminense, ganha o que ele ganha no mês ali. Então, a rotatividade é muito grande. Isso é um grave problema, que não cria o espírito de equipe, que é muito importante na medicina. Isso se perdeu completamente hoje. E é uma profissão inteiramente diferente. Muita especialização, né? Muitos equipamentos. Hoje, muita gente opta na medicina por fazer a especialidade da imagem, né? Ou a ressonância magnética, ou a tomografia. Hoje, raio-x é praticamente inexistente. Muda completamente. Você vê uma mudança. O raio-x antigamente era o equipamento principal para fazer diagnóstico. Você, como é que fazia? Você tinha um equipamento, você fazia o raio-x, botava um ecrã, batia o raio-x, e esse filme era levado para uma câmera escura, onde ele botava no líquido e revelava o filme, colocava no escuro. Tanto que nesses locais escuros, quem trabalhava eram os deficientes visuais. Hoje não existe mais, porque hoje o equipamento, ele mesmo faz prepara e te entrega o exame pronto. Então, acabou a especialidade dos deficientes, praticamente não tem mais emprego para eles. Né? E a educação também. Exatamente. Tá? É igual o bancário, né? Isso hoje em dia a máquina substitui dezenas de bancários, né? E não precisa botar o bancário ali sentado fazendo, porque a máquina faz mais rapidamente, sem precisar nem abrir o banco, né? Eu, essa semana, fui no banco. Tem os bancos virtuais, né? Eu fui no banco, né? Mesmo banco na virtual, eu fui num banco essa semana, banco onde eu tenho a conta da minha aposentada, sou aposentado da prefeitura. Eu cheguei lá para retirar um dinheiro, queria tirar R$1.000, que eu tinha que fazer um pagamento em dinheiro. Que não é comum você usar dinheiro, né? Aí cheguei lá e falou o gerente, olha, tem que esperar um pouquinho, porque tem que abrir a caixa. Aí eu fui pro local onde ficava esperando, não tinha ninguém, nem funcionário, nem cliente.
Era eu sozinho, uma pessoa chegou, pediu 10 minutos, entrou no local fechado, abriu a caixa do banco, tirou o dinheiro e veio me trazer. Eu fiquei impressionado. Isso que antigamente o cara fazia ali né? Tinha uma gaveta, abria a gaveta, dava o dinheiro na mão, acabou, não tem mais. Não tem mais. É uma ciência. Agora, você retirar um dinheiro do banco é uma ciência. Então, a medicina tem isso, a escolha, né? O médico geralmente se frustra às vezes na especialidade dele, e o médico, e essa história, o médico ele se forma em médico, né? Depois é que ele escolhe o que vai fazer. Quando você tem um diploma, que é uma coisa que vai precisar ser muito analisada, você tem um diploma, você pode operar quem quiser, você pode fazer o que quiser, só que você não sabe, não pode fazer aquilo, né? Você precisa da especialização. Então hoje, você depois de formado, tem 2, 3 anos de residência, tem outro tipo de necessidade de se aprimorar no mecanismo. Hoje, por exemplo, a cirurgia robótica é uma coisa impressionante, né? O sujeito faz de longe uma cirurgia que antigamente fazia. Então, isso mudou na cabeça da gente, né? Nós mais velhos temos que aprender essa coisa, e mais ainda na medicina, que é a história do Dr. Google, né? Que a gente tem que falar muito nisso hoje, né? Esse é um grande problema. Eu queria até dar um depoimento em cima do que você falou, que eu vivenciei. Eu tinha um tio, né, médico, psicanalista, os primeiros caras a ter mestrado no Brasil, eu fazia até nos Estados Unidos, e ele falava assim, eu fiz medicina, não foi psicanálise. Ele falava sempre isso para mim. O cara que chega com uma dor de barriga, eu vou diagnosticar essa dor de barriga dele, apesar de ter... Então, o que ele falou com muita propriedade é o especialista do especialista. Ele falou, não, eu sou clínico geral, eu sou médico, eu me formei em médico. Depois é que eu me direcionei na minha carreira, não é isso que você acabou de falar aí? E o médico de família, médico de família que hoje é uma especialidade em ascensão, né? É o antigo clínico geral, mais ou menos. Não é um pouquinho mais especializado agora, mas é o sujeito que atende tudo. Ou seja, como é que é o sistema de saúde hoje? Você tem um problema qualquer na rede pública, e na rede privada é muito parecido com outros nomes, sofisticação por causa do dinheiro. Você procura uma clínica da família, né? Um idoso. Eu, por exemplo, 75 anos. Eu não estou urinando bem, não estou legal e tal, eu vou procurar uma clínica da família. Quem vai me atender primeiro? Uma outra coisa importante na formação. Quem vai fazer a primeira consulta é a enfermagem. Hoje a enfermagem pode fazer consulta, né? Faz a consulta de seleciona, né? Amarelo, classificação de risco. Na emergência isso é muito mais rápido, mas também na clínica da família. Aí ele vai para o médico de família. Sou eu, paciente, cheguei lá, doutor, eu estou com dificuldade de urinar, minha urina está meio presa e tal. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um exame físico, deveria fazer um exame físico, olha para você e fala assim, olha, eu preciso aprofundar um pouquinho o seu caso. Você tem 75 anos, está com problema nas vias urinárias, eu preciso primeiro fazer uns exames em você. Então, o que eu vou fazer? A mudança da medicina. Eu estou numa tela de computador, eu vou colocar você na fila do sistema de regulação, famosíssimo, mal falado, SISREG. E eu vou pedir uma tomografia sua e vou pedir também um ultrassom do seu aparelho urinário. Aí, ele faz esse pedido, coloca você na fila, você vai para casa, deixa o seu telefone, o seu zap, e é avisado de que você vai fazer o exame em tal lugar, que não é mais na clínica da família. Você entrou no sistema, sai da clínica da família, vai para lá. Feito o exame, o resultado do exame é devolvido para o médico de família, que ele pede o seguinte, olha, o seu resultado tem alguma complicação que eu não sei o que é direito, eu vou lhe encaminhar agora para uma consulta no especialista. Vou botar você novamente na fila do SISREG para fazer uma consulta com o urologista. E aí você vai ao urologista, no outro local, outra consulta. Aí faz o urologista e fala, olha, eu acho que você está com um tumor na próstata. Então nós vamos precisar fazer um exame, vamos fazer uma cirurgia e vamos tirar um material para avaliar o que você tem. É um tumor na próstata que pode ser benigno ou maligno. Aí ele me bota na terceira vez na fila do SISREG. E agora eu vou fazer vou marcar qual hospital que tem a vaga para eu fazer a cirurgia. Isto leva meses hoje. Vai empurrando. Vai empurrando. Por que leva meses? Porque você destruiu a rede pública de saúde, né? Hoje, por exemplo, determinados exames, o primeiro exame vai levar 90 dias para fazer. Você tem uma lei hoje que diz que você tem um determinado tempo, 60 dias, para tratar um câncer diagnosticado. Hoje você não consegue fazer uma quimioterapia em menos de 4 meses. Meu Deus. Não cumpre a lei. Então, isso tudo... Por que está acontecendo isso? Porque a rede de saúde é dessa maneira. O atendimento na clínica da família é o atendimento primário, resolve 90% dos casos. Eu comecei com um caso grave, mas 90% dos casos o médico de família resolve ali. A criança é vacinada, a mulher faz o pré-natal, a mulher faz o preventivo do câncer, tudo é feito com mais rapidez ali. Mas se precisa mais sofisticado, você vai para média complexidade, que são os exames e o médico especialista, e depois para alta complexidade, que é os exames
a urologia, a ortopedia, a neurocirurgia, as cirurgias gerais, ou seja, você tem um sistema que é um triângulo, né? Na verdade é um triângulo, a base do triângulo, que é a grande, é a atenção primária, o meio do triângulo é a média complexidade e o ápice do triângulo é a alta complexidade. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, os 6 hospitais federais que tratam da alta complexidade estão num gravíssimo problema, que vocês têm acompanhado pela televisão, eu tenho brigado muito por isso. Eles não têm profissionais de saúde, porque o Ministério não faz concurso público desde 2014, começou a fazer contratações temporárias, tem quase 8 mil profissionais temporários contratados há mais de 10 anos, e o que acontece? Pela falta de profissionais nesses hospitais, que são eles, servidores do Estado, Andaraí, Lagoa, Ipanema, Bom Sucesso, Cardoso Fonte, Jacarepaguá. Esses hospitais estão tendo vagas fechadas, né? Temos 600 leitos fechados hoje por falta de pessoal e falta de material, que o Ministério da Saúde não conseguiu resolver, infelizmente, até agora. Isso tem a ver com teto? Não, gasto, não, política de nada. austeridade? Tem a ver com roubo, muito roubo nesses anos. O Ministério da Saúde foi um local de muito desvio de recursos, entrega disso a políticos, né? Indicação política, contratação, o sujeito que manda no Ministério da Saúde, não é, eu estou dizendo neste momento, falando do passado, desde lá de baixo, o pessoal da Baixada Fluminense que tomava conta disso, sempre foi assim, né? Por muitos anos, pessoas aí muito influentes, deputados federais mandavam, e aí ajudam nos contratos, porque são milhões. Só para você ver, esses 6 hospitais têm um orçamento hoje aprovado de 860 milhões de reais. Mesmo com esse orçamento, hoje nós não temos quimioterápico no Hospital do Andaraí. Então é preciso que gestão, gerência. Hospital de referência, até um tratamento de queimado. Exatamente. Hoje é um hospital que dá dó, você visitando aquilo lá, dá pena de ver isso. Então a medicina é isso. Você que vai fazer vestibular para medicina, entenda que você vai encontrar isso aí. Não pense que é nada fora do comum. Os problemas são muito grandes, tem soluções e é por isso que a gente quer. E as soluções passam pelo serviço público assumir isso. Nós não podemos achar que o que pode acontecer é você hoje estar terceirizando o SUS. Terceirizando o SUS por dentro. O Paulo, o Fabrício estava falando com a gente mais cedo. A gente sempre cita o Fabrício aqui, de vez em quando ele entra, participa. Ele estava falando que se ele tiver com um problema no dedo, que ele não entra lá no Google para tentar identificar a solução do problema, que o Google vai dizer que ele está com câncer, né? Não é isso, Fabrício? Você tem medo do Google, você está certo, né? Exato. Pois é, mas o Google é uma ferramenta, as pessoas não podem achar, hoje no consultório médico, a primeira pergunta que o médico faz é o que você tem? Ela fala, o Google disse que eu tenho isso aqui, o sujeito já vem com o diagnóstico pronto e que os exames são esses aqui. As pessoas hoje se acham em condições de cobrar e os médicos precisam entender que eles têm que tomar conta da consulta. O que não pode é um médico. Hoje, consultório médico, antigamente você tinha uma maca, consultório de um cliente, uma maca, e tinha o seu receituário aqui. Hoje ele tem na mesa um computador, uma impressora, né? E alguma coisa. Mas ele precisa entender que ele não pode, porque você está pagando R$80 por uma consulta, o seu plano de saúde, ele não pode fazer diferente do que fazia quando cobrava R$600 pela consulta. Então, você chegou lá, você tem que ouvir a história, a anamnese, ouvir a sua história, né? Ouvir da sua história, você vai botar o paciente deitado numa cama para examiná-lo, porque mesmo com a tomografia, com a ressonância, com o exame físico, você tem que fazer o exame físico. O exame físico você faz a ausculta com um estetoscópio, que é antigo, é velho, mas é útil. Você manuseia com a sua mão, né? Você tem maneiras que a gente aprendeu no passado, que continuam hoje importantes, né? Você, por exemplo, vai examinar um pulmão, você faz um toque com a mão entre as costelas, você já sabe se aquilo ali, o local, você faz em cima do fígado, na região onde é o fígado à direita, se você bate, você vai sentir um local cheio, alguma coisa cheia, tem um órgão maciço ali. Você bate no pulmão, você tem um órgão aéreo, um órgão com ar, é diferente. Você vai apalpar o intestino, a barriga do sujeito, vai ver se o fígado está aumentado, se não tá. Ou se é preciso ver como é que estão as unhas desse paciente, como é que ele está, como é que estão os olhos dele, né? A avaliação não é um exame oftalmológico, é a avaliação de como é que está a sua mucosa. Você pode fazer até um diagnóstico inicial de catarata, pode ter isso. Ou seja, você precisa do exame físico, é essencial. Depois do exame físico, depois da anamnese, você então vai para o seu raciocínio. É isso que a faculdade vai ensinar. Seu raciocínio. Claro que hoje você tem mais possibilidade de fazer exames. Agora, se você pega esse paciente e o cara diz, olha, vou pedir uma série de exames, não vou tocar em você. Pedir uma série de exames e você volta mês que vem para a gente ver o que aconteceu. Isto foi destruindo a medicina
destruiu inclusive a medicina privada, porque hoje o grande gasto que os planos de saúde têm é com exames necessários, muitas vezes pedidos. E tudo isso é essa pressa. Se você vai atender 45 pessoas numa tarde, evidentemente que não vai atender. Não dá, né? Ô, Paulo, em cima disso eu queria te perguntar uma coisa, principalmente focado nos meninos, nas meninas que vão fazer medicina no Supermed. Hoje, como é que funciona o pagamento dos planos de saúde em dois aspectos que eu quero perguntar. Um em termos de valor, outro em termos de prazo. Valor do pagamento e prazo do pagamento. Você tem essa noção? Demora no mínimo 40 dias para receber os planos que pagam bem, fora a questão das glosas, né? Muita coisa é glosada, porque tem muito roubo também, muita gente pedindo, manda o paciente assinar dois papeizinhos para receber a consulta, exames desnecessários. E uma coisa que é muito grave hoje, também das redes sociais, é a propaganda que agora o Conselho Federal de Medicina está tentando entrar nisso, que é a propaganda enganosa. Por que tem tido tanto caso de problemas com mulheres fazendo cirurgias plásticas, etc? Porque a propaganda é ali, aparece uma senhora linda, uma moça linda, loura, linda, ou um rapaz forte, tal, dizendo que ele é médico, diz que vai deixar você igual a ele. Ou seja, a propaganda é completamente enganosa, completamente fora de ética, que é só abrir a rede social. Você escolhe o cirurgião plástico, aquele que cobra mais barato e que faz uma mágica, né? Então, hoje chega no consultório, esse consultório vai te mostrar na tela um rosto, seu rosto vai ficar assim. E isso não é possível. Você tem que saber, será que esse médico, e a maioria dos casos que acontece, o médico não tem formação, a sociedade de cirurgia plástica, ele não é filiado à sociedade, ele não tem nenhuma formação naquilo, né? E a gente sempre teve muita preocupação em medicina com isso. Eu me formei, eu fiz residência, fiz 2 anos de residência, depois eu fui fazer uma pós-graduação, e eu tenho título especialista na Sociedade Brasileira de Pediatria, título especialista em neonatologia, que é atendimento a crianças nos primeiros momentos de vida. E isso é necessário fazer, você tem que se preparar para fazer isso. E hoje em dia me parece que isso, qualquer cursinho, aí você vê várias pessoas que foram presas na Baixada Fluminense, uma cabeleireira que foi presa fez um curso para fazer botox, etc. Sim. E essa indústria da beleza é um grave problema na medicina. Sim. E aí é preciso que as pessoas tenham cuidado. E as pessoas não têm, as pessoas querem ficar bonitas. E esquece o restante, né? Esquece o restante. O Paulo, o Jorge tem um coração verde e rosa. Foi diretor da Mangueira. O meu coração é azul e branco, sou compositor da Vila Isabel. Da Mangueira, só que eu não sou mais diretor. Sim. E você sabe que eu gosto da Mangueira também, né? Mas falei de Vila Isabel para lembrar do Noel, né? O Noel de Medeiros Rosa nasceu em 1910, no ano do cometa. O Noel estudou medicina, largou a faculdade e morreu aos 26 anos, 26 para 27, de tuberculose. Ele foi se tratar em Resende. Falando isso porque eu li bastante Noel Rosa, a biografia dele, não a autobiografia, e um livro maravilhoso, inclusive. E ele foi se tratar em Resende, voltou um pouco melhor, e aí piorou e foi para Nova Friburgo, morreu lá em Nova Friburgo. Mas a gente entende, em 1937, morreram de tuberculose. Hoje ainda tem gente morrendo de doenças como a tuberculose no Brasil? O Rio de Janeiro, capital, é a 3ª colocada em incidência e a 5ª colocada em morte por tuberculose. O município do Rio de Janeiro. Caramba. O município do Rio de Janeiro. Por que acontece isso? O que é a tuberculose? Como se disse, é uma doença do século passado, é uma doença bacteriana, uma bactéria que se insere nas vias pulmonares e pega geralmente as pessoas com baixa imunidade, as pessoas com má alimentação e com más condições de moradia. A tuberculose é uma doença respiratória, como foi a Covid, né? Uma doença que se adquire ela no ar. O que acontece? No Rio de Janeiro hoje existem locais onde a tuberculose está inserida em maior quantidade. São os complexos de favelas. A tuberculose hoje é um problema grave. A tuberculose hoje no Jacarezinho, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Rocinha, ela é muito grande. Em outras favelas também, mas é muito grande, maior nesses complexos e no sistema penitenciário. Cara. Por que acontece isso? A tuberculose é uma doença de fácil tratamento, fácil se o mundo fosse outro. A medicação é toda ela produzida pelo SUS. O pessoal falando, isso não é grátis. Nada é grátis. O SUS, com o dinheiro do seu imposto, tem um remédio. Não há interesse mundial de laboratórios em fabricar medicamentos para tuberculose, que é uma doença do terceiro mundo, é uma doença da África, principalmente, da Ásia,
na América Latina, mas tem remédios modernos para tuberculose, você se trata rapidamente para tuberculose. Como é que é feito o diagnóstico? Você começa a se sentir mal, cansado, começa uma tosse seca, uma febrinha à noite e tal, aparece, e aí você tem que fazer o diagnóstico. É um diagnóstico antigo, modernizado e muito rápido. O exame de escarro. Você retira o escarro da pessoa, vai fazer um exame mais modernamente, fez o diagnóstico de tuberculose. O que acontece com esse cidadão com tuberculose? Ele vai começar a tomar uma medicação, em 4 semanas, mais ou menos, ele começa a ter melhora do quadro. Mas ele sofre uma grande segregação. Por exemplo, se ele disser no trabalho de tuberculose, ele não volta a trabalhar. Aonde ele mora, ninguém mais chega perto dele. Há uma segregação muito grande. E por que a tuberculose é grande nos complexos? Porque a tuberculose, ela se dá aonde não entra sol, aonde não entra ar. As casas dos complexos de favela são casas muito coladas umas nas outras. A Rocinha, há 20 anos atrás, fez um trabalho muito importante, pegou a rua da tuberculose. Eles pegaram, tiraram todas as casas daquela rua, derrubaram, botaram as pessoas em outras casas e ali abriram várias vias. E a partir dali, nos meses seguintes, a taxa de tuberculose caiu muito na comunidade por causa disso. E hoje, o que acontece? No sistema penitenciário, pelos motivos claros, sim, a tuberculose é muito grande, e as pessoas não entendem que a tuberculose transmite. Era o presidiário, o cara fala, não, mas é no presidiário, deixa ele morrer, né? Assim pensam muitas pessoas. Mas não é assim que acontece, porque o presidiário recebe visita e recebe o sujeito que trata dele lá dentro também, né? Sim. O agente penitenciário. E essas pessoas vão andar no ônibus, no trem, junto com os outros. E é ali que vai pegar a tuberculose. Então hoje, o que precisa fazer? A tuberculose para ser tratada, e ela vem sendo tratada, maltratada. Eu sou autor de uma lei do ano passado, uma lei que cria o Programa Municipal de Combate à Tuberculose. Não é só dar o remédio. Hoje nós temos tratamentos importantes nas favelas. Tem os agentes comunitários que levam o chamado DOT, que é o tratamento diretamente localizado. Eles levam o remédio todo dia para aquele paciente para tomar no horário certo. E há uma resposta muito boa nisso. O sujeito vai ficar em 3, 4 semanas, daqui a pouco ele melhora, e se continuar tratando, ele vai melhorar. Mas acontece que muitas vezes ele, por causa do emprego, ele para de tratar, melhorou da tosse, ele para de tratar, vai embora, e aí ele pega uma forma mais grave da tuberculose, que é resistente, que vai dar problemas para ele. O que acontece em relação a isso? É preciso que os governos, e essa lei fala sobre isso, que os governos pensem que a tuberculose não é tratada só pela Secretaria de Saúde. Ela tem que ser tratada pela Secretaria de Habitação, Secretaria de Saneamento, pela Secretaria de Fazenda, pela Secretaria de Educação. É preciso dizer às pessoas como é que vai fazer isso. É preciso dizer, por exemplo, no plano diretor que foi votado agora, não conseguimos fazer nada sobre tuberculose. As pessoas não entenderam a importância de você trabalhar o plano diretor nas favelas com a tuberculose, para fazer casas diferentes, para poder melhorar a oxigenação e o sol para essa cidade. E o Rio de Janeiro precisa entender isso. É um programa de governo, não é um programa da Secretaria de Saúde. O remédio vai estar lá pronto para tratar, mas para você prevenir, melhorar, é preciso tratar da habitação com extrema urgência. No serviço penitenciário, melhorar o tratamento, até montaram um serviço de tratamento de tuberculose nos locais. Então você tem na cidade, aonde que tem mais tuberculose? É em Bangu, é o primeiro lugar do Rio, por causa do complexo presidiário, os presídios tem em Bangu. E é nessas comunidades todas. E você não vê melhora desse quadro, a piora, e você teve uma doença que morre ano passado, morreram mais de 4.000 pessoas de tuberculose aqui no Rio, na capital. Na capital. E assim, o estado do Rio de Janeiro gasta depois, não gasta antes para preparar. Quando há a tuberculose que é resistente, o tratamento é caríssimo, o sujeito vai ter que ser internado num hospital especializado para isso. Então não é questão de falta de dinheiro, em vez de gastar antes, de preparar as casas e de informar as pessoas, até porque o tratamento ele não dura 1 mês, 2 meses, né? Tem gente que para de tomar o remédio antes. Exatamente, mas tem que tratar, vai demorar um tempo, mas ele vai se tratar e vai se curar. Muitas pessoas se curam da tuberculose. É bacilo de Koch, não é isso? Bacilo de Koch, exatamente. Eu estava falando mais cedo sobre isso com os garotos lá no curso e começamos a falar sobre doença de Chagas. Também é um problema no Brasil ainda? Eu vou falar, ainda é muito no interior, mas tem outras doenças também, como a de Chagas, que é importante, principalmente nas cidades mais, que houve as cidades todas passam a ser grandes cidades, né? Mesmo as cidades que eram no interior algum tempo atrás. Aqui no Rio de Janeiro, a Zona Oeste do Rio de Janeiro hoje não é mais Zona Oeste, né? A Zona Oeste hoje não é mais aquilo. Hoje a Zona Oeste é igual ao centro da cidade, praticamente. Mas o que aconteceu? Nós estamos passando por uma crise que passamos no governo passado, através do negacionismo que foi muito grande, na questão das vacinas. Nós temos algumas doenças que estão voltando hoje, são muito graves. Essa semana, vocês devem ter visto a semana passada, na retrasada,
é a preocupação com a coqueluche. Coqueluche. Coqueluche é uma doença sempre foi tratada. Eu sou pediatra e sempre as vacinas sempre foram feitas. A vacina da coqueluche era feita no segundo, quarto, sexto mês. A da tuberculose ao nascer, que é o BCG. O que aconteceu? As pessoas, existe no mundo inteiro isso, na cabeça principalmente dos pais mais jovens, de que as vacinas fazem mal. E aí a internet volta outra vez, com as fake news. As informações de que a pessoa vai ficar. Na época da Covid, tínhamos até negócio de que virava jacaré, aquela coisa, né? Mas AIDS, a Covid está aí um exemplo clássico que foi o SUS que atuou em cima disso e a vacinação no Brasil sempre foi muito importante. Mas hoje nós temos, para você ter uma noção, da coqueluche aqui no Rio de Janeiro, sempre foi uma média, 95% das crianças em idade que tomavam a vacina. Hoje estamos em 70%. Meu Deus. E isso acontece. A poliomielite... Não é falta do remédio, da vacina. Não, vacina tem resistência. É resistência de gente, não é gente sem instrução, não. Gente com instrução. Há um grande grupo de antivacina no mundo. Fala que essa vacina causa problema. Poliomielite, só quem viveu lá atrás, que conhece pessoas que têm deficiência física causada pela poliomielite, que é uma doença grave, gravíssima. No tempo passado, o Hospital Jesus tinha um equipamento que está lá guardado para as pessoas verem, que era o pulmão de aço, né? O sujeito era colocado no pulmão de aço para poder respirar, porque a poliomielite, o vírus da polio, atinge os músculos e os nervos respiratórios. O sujeito não consegue respirar, tem que respirar com aquele pulmão. E é uma doença tratada com vacina. Até agora o Ministério está fazendo uma mudança, tirando a gotinha, né? Fizeram a gotinha e vão acabar com a gotinha, mas mundialmente é fazer injetável a vacina. Então, essas doenças são doenças que não podem voltar a ocorrer, como a dengue, por exemplo. O que a dengue é? É uma doença da civilização. Né? Se acabou com o equilíbrio, o mosquito há um desequilíbrio enorme e a gente tem hoje o mosquito ganhando claramente do poder público. Em relação a isso, que é uma doença gravíssima, chikungunya, etc., uma série de doenças. Malária também. Malária. É anófile, se eu não me engano. Exatamente, o transmissor. Febre amarela, que é o mesmo mosquito. Exatamente. Então, o que você tem hoje? A necessidade de voltar a fazer uma grande campanha. A cobertura de vacinas de criança por doenças já extintas é muito baixa hoje. E se o governo não conseguir fazer isso, nós vamos ter problemas muito sérios adiante. Doença como a coqueluche mata uma criança pequenininha, um recém-nascido, uma criança de 1 mês, 2 meses, tem uma crise, entra no antibiótico, morre por causa de uma doença absolutamente tratável e que estava em extinção. Mas, infelizmente, mais uma vez, a internet nos faz um desserviço. Não é a internet, são as pessoas que usam a internet, fazem esse desserviço que cria esse pânico. Aí a população, até que é menos esclarecida, tem medo. Todo mundo hoje vê a internet, não dá vacina não, meu filho não, problema. Isso aí teve, aquele cara que ficou doente lá em cima é exatamente disso, tomou a vacina no filho dele e tal. Então é um problema de saúde pública e de comunicação e de educação. Nós precisamos rever essa questão da vacinação, a possibilidade, isso ainda não se conseguiu pensar isso no Rio de Janeiro, no Brasil, de vacinar as crianças na escola. É preciso pensar isso. Porque o que acontece? Porque a família não quer vacinar. Os postos de saúde funcionam durante a semana. Você trabalha, chega de noite não tem posto de saúde aberto. Às vezes alguns abrem aos sábados. A vacinação deve ser uma coisa que funcionaria sábado e domingo, que é para quem trabalha levar seus filhos no sábado e domingo. E na escola, você está todo dia na escola. É uma maneira melhor você tentar transferir, passar boa parte da vacinação para dentro das escolas. É um caminho que tem que ser visto, né? Mas a escola já tem tantos problemas que não vamos colocar mais um sem que haja uma organização para isso, né? Cara, pode, né, Jorge? A gente não tem noção disso. A medicina precisa ser humanizada. Ela está completamente desumanizada. É preciso entender que eu sou médico e sempre digo isso, como a mesma coisa para o enfermeiro, né? Médico, enfermeiro tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, meu amigo, não tem jeito. E a medicina, você nunca vai perder isso. Você tem que gostar disso. Eu tenho passado essas semanas, no trabalho que eu estou fazendo a cada dia nas ruas, eu tenho tido uma experiência muito grande e uma coisa emocionante. Eu tenho encontrado pessoas na rua e eu atendi, tanto como pediatra, como atendi dentro do Miguel Couto, no trabalho que eu fui diretor do Miguel Couto durante 7 anos, fui vice-diretor 5 e diretor 7 anos. Pessoas vindo hoje falar comigo. Anteontem, uma pessoa me encontrou na rua, me deu um abraço, um beijo. Poxa, eu queria falar com o senhor salvou a minha filha. Como é que você salvou minha filha? Chegou lá no Miguel Couto, os médicos queriam mandar ela embora, só não deixou porque ela tinha que ser atendida e tal. E ela hoje está com 39 anos. Eu falei, não me diga a idade que eu vou ficar triste aqui. 39 anos, está morando na Finlândia. Uma outra que é uma criança que eu atendi numa casa de saúde, que eu fiz uma exsanguínea transfusão nessa criança, é o filho de um médico.
Esse estava numa casa de saúde particular, eu atendi, ele não tinha dinheiro, na época até foi uma coisa interessante, que eu fiz a troca do sangue, falei, agora ele tem que ir para o CTI pediátrico, CTI neonatal. Mas eu não tenho dinheiro, vamos fazer o seguinte, vamos levar para o CTI tal, você vai chegar lá, vamos pedir um cheque calção. Você dá um cheque sem fundo. E aí depois a gente vai lutar com isso aí. Ele deu o cheque sem fundo e a criança foi salva, entendeu? O negócio... Isso a gente é alguma coisa que só o lado humano da gente vai ver, né? E isso eu estou me sentindo muito gratificado porque eu estou encontrando pelas ruas do Rio de Janeiro onde eu estou andando. Mas a opção... Jorge. Por isso que é o tema da gente hoje, medicina humanizada. A opção de duas profissões, na minha visão, são altamente humanizadas, professor e médico. Uhum. Né? O professor e o médico que não tiver humanização, ele tem que desistir disso. Né? Porque a gente lida com o humano. Né? E o humano está ali como carente, como necessitado, não só da aula que a gente vai dar ou da consulta que ele vai dar. Ele está ali como pessoa. Né? Então você tem que vê-lo como pessoa, como ser humano. Por isso que eu elogio demais o trabalho do Paulo, porque ele faz esse projeto de humanização na medicina. Ele falou da questão das favelas, que é a nossa praia, que a gente é geógrafo, né? A favela, ela é um problema pela incapacidade de habitação. O espaço tem, mas não existe um projeto de habitação. Até teve uma proposta, né? Que eu achei que fosse dar certo, mas depois eu me decepcionei, que foi o projeto Favela Bairro, do César Maia. Você não precisa tirar a favela dali, você tem que humanizar a favela. Humanizar a favela com o quê? Com dignidade. Humanizar a favela com saneamento básico, né? Com escola, com hospital. Mas o que se fez em relação à favela por causa de dois eventos? Copa do Mundo e Olimpíada. Se colocou a UPP. O UPP não resolve o problema da favela. O que resolve o problema da favela é isso que ele está colocando aqui, o saneamento básico, é o hospital, é a rua ter espaço para você poder transitar. Né? Ele deu um exemplo maravilhoso que eu gostei demais. Da Rocinha, que abriram a rua para justamente ter a circulação. Imagina que legal isso. A área entrou e bateu sol. Tem casas na Rocinha e nas outras comunidades que o sol não bate em momento nenhum. Tem uma pequena janela e no ar também não entra. Uma pessoa com tuberculose no lugar desse vai transmitir para todo mundo. Tem mais esse problema. O cara transmite para todo mundo, não tem jeito. Vai transmitir, o ar está ali contaminado. No ônibus, quanta gente entra no elevador com alguém tuberculoso, você não sabe. Eu comprei um livro há algum tempo, uma daquelas idas à Bienal, né? A História do Século XX pelas Descobertas da Medicina. Bem legal o livro, escrito por um médico e um historiador. E ele estava citando a época da Revolução Industrial, século XVIII para o XIX ali, e ele falando de crianças com raquitismo na Inglaterra, nas cidades. No campo não tinha, porque as cidades poluídas não tinha o sol que tinha no campo. Incrível, né? É verdade, é verdade. Você falou de encontrar pessoas na rua e ao encontro do que Paulo falou e Jorge também, eu estava conversando com os amigos e o amigo falou assim, pô, Vladimir, mas você reparou como esse morador de rua, ele consegue sobreviver com as adversidades, ele é resistente? Eu falei, meu amigo, esses são os sobreviventes, os outros morreram. Exatamente. Sim, esses são os sobreviventes que você está vendo aí. Quantos outros morreram com 40, 50 anos. Você falou de uma coisa que é o tema da nossa podcast de hoje, que é humanização da medicina. Quando você tem um morador de rua, é a total desumanização. Como é que a pessoa pode conviver com aquilo? Você passa pelo morador de rua como se estivesse passando pelos vasos de planta. Exatamente. Né? Uma lata de lixo. É a mesma coisa. O ser humano que está ali é completamente desconsiderado. É verdade, isso é verdade. Cada vez mais, morador de rua, por exemplo, você tem a questão, como é que você vai resolver o problema com a internação compulsória, né? Que essa é uma grande discussão. Por que você não tem que trabalhar de outra maneira em relação a isso, né? Há uma grande corrente que acha que deve internar nas comunidades terapêuticas, que é um problema que vai obrigar o camarada a chegar lá e tratar sem remédios, né? Sem determinadas... Esse é um grave problema, porque no meio disso aqui está um lucro fabuloso que esses grupos têm, cada vez maiores no tratamento. E a outra é que o sujeito está preocupado quando acordar de manhã, ou chegar de manhã na loja dele, ou na casa dele, tem um cara dormindo no chão. Esse cara está dormindo no chão por vários motivos. No passado, eu me lembro, quando eu era criança, eu vi, não, tem que dar passagem para esse cara voltar para o Nordeste e tal. Não é mais isso, não existe mais. Isso não é verdade.
Essas pessoas, muitas até têm casa na Baixada Fluminense, mas estão morando aqui porque não tem dinheiro do transporte, né? Porque nós não pensamos nisso, nós não. Exatamente. As autoridades não pensaram nisso. Quando tiraram, por exemplo, eu me lembro da história da saída da favela da Praia do Pinto, lá onde eu falo, perto do Flamengo, que vamos tirar as pessoas daqui, nós vamos levá-las para lá para Cidade Cidade de Deus primeiro, Cidade de Deus, primeiro, e vamos levar, nós vamos para lá e vamos, as indústrias vão para lá também. Só que só quem foram os moradores, porque as indústrias não foram para lá. Revalorizar E aí o você espaço hoje, urbano, né? hoje o sujeito quando procura um emprego, a primeira preocupação dele é arranjar uma conta de luz dizendo que ele mora perto do emprego, né? Porque senão... Ô Paulo, em cima do que você falou, eu comecei a dar aula em 79. Em 81, no Baiense do Centro, era até o pai da Denise, que era meu patrão, Norbertino. o Norbertino Baiense, eu fiz um trabalho sobre população de rua. Em 81, olha só, em 81, com meus alunos, dei um questionário para eles saírem entrevistando. Você sabe que 80% do morador de rua era pessoa que morava na Baixada e não tinha dinheiro para ir e voltar todo dia e precisava comer. Então eles optavam por comer e só ir para casa sexta, sábado e domingo. É o que ele acabou de falar aí. Entendeu? A concentração de renda, a desigualdade social absurda. E é antigo. Não praticar movimento pendular, né? Isso, 81. A gente está em 2024. Hoje os movimentos pendulares são mais longos e mais cansativos. E outra né? coisa é dizer que o cara... Ele tem muito morador de rua também com problema familiar, que saiu de casa, incompatibilidade, Exatamente. uma série de coisas. E aí vem a história da droga, entra aquela história da Cracolândia. Né? A droga, qual é a função da droga? A fuga. A droga tem como... Você não vai ter como controlar a droga com essa desigualdade social absurda que existe. Né? Então a droga é... o cara usa crack, usa porque é barato, tira ele da realidade. É verdade. A realidade dele, é o que você falou, que ele falou, é muito ruim de dormir na rua. Né? Ou você acha que o cara gosta de estar ali? É verdade. Sim, lógico. Tem gente que fala, né? Tem. Fizemos um trabalho há um tempo com os garotos sobre favela, e aí, de ensino médio, início de ensino médio, características de favela, um monte de coisa para falar, né? Um monte de coisa boa, inclusive, a presença do samba, por exemplo, Sim. a gente fala muito disso. E o que eu ouvi de alguns alunos foi: o cara não paga imposto. O que está na cabeça dele é isso. Aquele cara está atrapalhando de alguma forma a vida dele, porque se não paga imposto, ele paga por ele. Aí você tem, quem sonega mais? Ele não sonega, se é que ele não paga. Ou o cara do agronegócio. Né? Esse aí é o grande sonegador, o grande industrial, né? Que faz uma fundação para poder desviar o dinheiro através do imposto de renda. Né? Aí você vai ter que internar o cara do agronegócio. Vai ter que... Internação compulsória. Não é verdade? Por falar nisso, você falou de desviar dinheiro, eu lembrei de organizações não governamentais, lembrei do terceiro setor. Acho assim, me corrija se eu estiver enganado, num estado onde o estado de bem-estar social é cada vez mais fraco no mundo, né? Vem o neoliberalismo e as políticas de welfare state vão diminuindo, o terceiro setor acaba entrando como para compensar a ausência do Estado. E assim, tem ONGs que funcionam, tem ONGs que não funcionam. Tem alguns exemplos de... Mas em cima disso é o que o Paulo falou ainda agora, logo no começo da fala dele. Hoje se supervaloriza uma coisa chamada empreendedorismo, que é a maior farsa, que é a maior falácia, que é a maior mentira que existe. O empreendedor, na minha visão, ele tem que estar associado a duas coisas, a conhecimento e financiamento. Você, para empreender, você tem que conhecer o que você está fazendo, tem que ter dinheiro para montar um negócio. Então o cara chama o cara do Uber de empreendedor. É isso. Né? Você chama o cara daquele que entrega, como é o nome daquilo? iFood, né? iFood. De empreendedor. Ele diz, eu não tenho patrão. Não, e você já foi ao shopping, ou no metrô, ou nas grandes lojas, que fala assim, o colaborador Vladimir. Que colaborador nada, o cara é empregado. Entendeu? Então, eles estão minimizando o processo de exploração. Que é absurdo. Então, você não precisa mais, ele falou aí, não tem mais ninguém segurado pelo Estado. É tudo OS. Né? Justamente para o Estado não ter nenhum tipo de dívida. Pessoa jurídica acha que ele é o patrão. Isso. O que o Estado faz? Se a gente pegar, qual é a função? Quais são as duas funções do Estado? As duas. Defender o povo e o território. Então, o Estado que é omisso em relação ao povo, como é que pode? Não pode. E na propaganda sempre nós temos que guardar dinheiro para a saúde e para a educação.
Aí você guarda dinheiro para a sua educação e terceiriza esse setor totalmente, né? Sim. Na educação, o governo atual é um problema enorme. Esses últimos 6 meses, a contratação de professores temporários é um absurdo, né? Cada Sim. vez maior, com gente na fila de concurso Do público. Estado. E com gente Município, aprovada município, em concurso, município. já. Gente Com gente aprovada em concurso. Exatamente. Né? É isso aí. Isso também. A questão da medicina humanizada, do mundo humanizado. Por isso que a gente trouxe o Paulo aqui, que faz um trabalho que eu só tenho elogios a fazer. Muito obrigado, muito obrigado. Né? Não, mas é verdade. Isso aí é uma coisa que a gente que tem essa visão mais crítica consegue entender, né? Esse trabalho que é feito por ele. E eu queria dar um depoimento aqui que eu dei em off agora para o Vladimir, sentando aí. Sobre o Canadá. Da minha filha. A minha filha foi para o Canadá com 14 anos. Ela está com 33. Ela terminou o ensino médio, fez a universidade e hoje trabalha. Então, a Maria, que é minha filha querida... Pergunta de geógrafo, qual é a cidade? Quebec. Canadá francês, o Alto Canadá. Ela falou, pai, não existe nada igual ao SUS. No mundo, e ela conhece a Europa, Estados Unidos, não existe nada. No Canadá, você se salva, tem emergência, mas depois o tratamento você está ferrado, não tem. Então, o SUS é o grande negócio. Não tem um lugar do mundo que tenha uma unidade nacional de saúde. Concorda, Paulo? Sim, sim. Exato. O que você fala sobre o SUS? Eu ia fazer uma conta que vocês tinham falado no início para a gente falar sobre o orçamento do SUS. Vocês são professores, eu sou médico, mas a gente entende uma coisa de matemática, rapidamente. O SUS hoje, os planos de saúde, a medicina suplementar, como é chamada, atende hoje 60 milhões de pessoas no Brasil. Somos 210, né? Hoje, então, sobram 150. 150 milhões são atendidos pelo SUS. 60 milhões pela saúde suplementar. O orçamento da saúde suplementar para atender 60 milhões é maior que o orçamento do SUS para atender 150 milhões. Não pode dar certo. Não pode. Não pode. Porque isso aqui custa dinheiro. Por exemplo, coisas caras que o SUS faz, que não se conta, transplante, por exemplo. Transplante é um programa de muito sucesso do SUS, que é caríssimo. A iniciativa privada não consegue, não quer ficar com isso. Então, determinar vacinação é uma coisa cara. Uma vacina é cara. Tem que produzir aqui, você vai gastar dinheiro. Você não vê ninguém que tem as clínicas privadas, querem fazer, mas vão te cobrar um absurdo. Você hoje tem vacina para 150 milhões de graça. De graça não, você não vai. As pessoas não pagam nada. Quem quer fazer particular pode fazer, mas você vai quanto custa a vacinação do teu filho numa clínica privada? É muito caro. Então você tem isso aqui, claro. Agora, você não pode querer cobrar do SUS algo que ele não pode fazer. E essa distribuição é feita de uma maneira muito ruim. Para você ter uma noção, no passado, eu estive agora de manhã no Hospital do Servidor do Estado. O Hospital do Servidor do Estado é um dos maiores hospitais do Brasil. Hospital que na década de 50 tinham um último andar que era para o Getúlio Vargas, para o presidente da República, serem atendidos lá, eram atendidos lá. Um hospital de excelente, primeiro hospital a ter residência médica no Brasil, coisa importantíssima. E um hospital que tinha um serviço de diálise maravilhoso. Diálise é uma coisa que só quem é humano, tem humanidade, vai entender a diálise. A diálise é feita, o que é a diálise? A diálise é feita no cidadão que tem um rim lesado. O que o rim faz? O rim é o filtro, são 2 filtros do sangue. Todas as impurezas que vêm da comida, do que passam pelo rim, e aquele filtro retém aquilo e bota o sangue limpo para frente. Quando isso não funciona, se você não substituir isso rápido, você vai morrer. Vai morrer rapidamente disso. O que acontece? É o transplante. Transplante às vezes é demorado, não tem o órgão, ainda não tem órgão. Então você tem que fazer diálise. O que é diálise? Cidadão, aqui no Rio de Janeiro, 6 mil pessoas, na capital, 6 mil pessoas são submetidas ao serviço de diálise. São 3 vezes por semana, em torno de 4 horas, você chega no local de diálise, deita numa cama, é puncionado, tem uma veia sempre pega para você poder utilizar, você fica 4 horas lavando seu sangue e vai embora. 3 vezes por semana. Você vê muitas vezes ambulâncias paradas na porta dos hospitais, vindo da Baixada, o cara vem às vezes do lado do interior, onde não tem diálise, vem fazer aqui a diálise. Isso é um serviço essencial. E essas 6 mil pessoas precisam disso. Isso existia nos hospitais federais todos. Foi tudo destruído. E hoje são quase 30 clínicas privadas conveniadas com o SUS que fazem isso. Ou seja, serviço público, por um problema político lá do passado, abriu mão, destruiu
deixou acabar esse sistema público. Hoje ninguém faz diálise no hospital público. Quando há necessidade, claro que há. Tem paciente de CTI, contrata empresa privada, vai lá, Caramba. faz a diálise. E esses 6 mil todo dia vão fazer isso. É um dinheiro enorme, que é equipamento caríssimo, a água tem que ser ultra filtrada, tem que ser ultra bem preparada. E isto tudo existia. Ou seja, você tem um exemplo clássico de como a saúde pública abre mão. Isso aqui deveria ser prioridade da saúde pública. Fazer diálise deve ser prioridade, já que você não consegue fazer o transplante em tempo real. Você tem quase 4 mil pessoas na fila para transplante de rim. É preciso esclarecer por que você tem pouco transplante em determinado momento. Porque não há uma política, as pessoas não entendem bem. É difícil naquele momento, geralmente é oriundo de um acidente, que você vai pegar aquele órgão e tal. Tem que haver um preparo na vida para entender o seguinte: você, se morrer, pensa antes disso em autorizar a doação desse órgão, que ele será vital, né? Exemplo aí que vocês viram Salvar alguém, né? como é que é o nome dele? Meu Deus, tinha um programa Faustão. na Globo. Faustão é um exemplo disso, estava lá, não furou fila nenhuma, foi pela gravidade do fato. A fila do... Já fez 2 transplantes, né? A fila do transplante no Brasil é uma coisa altamente... Teve muita luta para vencer as indicações políticas, etc., mas conseguiu vencer. É um exemplo que pode. O SUS, quem faz transplante no Brasil é o SUS, né? Por que a diálise não acontece a mesma coisa? Por quê? Interesses financeiros. Sim. Paulo, em cima disso que você falou, existem 3 indústrias no mundo que dominam a lucratividade. Vamos lá. Bélica, petroquímica e farmacêutica. O que eu quero perguntar para o Paulo é o seguinte: a gente tem um centro de referência, que é a Fiocruz, né? Por que o Brasil não investe numa indústria farmacêutica nacional? E outra coisa, quanto é esse custo da farmácia popular? Explica pra gente isso aí, por favor. Farmácia popular é importante. Vem aí a história dos genéricos, né, que ajudam muito nisso. Ou seja, a indústria farmacêutica é muito difícil, né? Você vê, eu estou falando da tuberculose. Onde não há muita pesquisa é na questão da tuberculose. Mas está andando, por quê? Pesquisas são feitas em países mais pobres. Os grandes laboratórios não têm muito interesse. Em fazer essa pesquisa, mas está sendo feita. O que acontece? O medicamento popular, até o César Maia tinha feito alguma coisa interessante quando foi prefeito, que era remédio em casa. Ele fazia entrega do remédio em casa, era muito importante, porque boa parte das pessoas que vão ter lesão renal são pessoas que não trataram a hipertensão. O não tratamento da hipertensão leva a uma lesão no rim, que vai terminar em transplante em diálise. Então é importante entender, você falou das 3 indústrias, né? A Fiocruz está começando a fazer um trabalho sobre a indústria farmacêutica, sobre a indústria no Brasil, a indústria na medicina do Brasil. Está um trabalho importante, mas precisa de força do governo para isso. Há um trabalho muito importante na Fiocruz, mas ela sozinha não vence isso. No governo passado ela não teve esse apoio. O governo atual está tendo até esse apoio. Mas é preciso vencer tudo isso. Por quê? Você falou das indústrias lucrativas. Qual é a minha resposta para indústrias lucrativas? É preciso entender, muitas vezes você só entende quando dá na sua família. Saúde não é mercadoria. Esse é um slogan usado muito pelos sindicatos, etc., mas é a maior verdade disso. Só quando você passa por uma coisa dessa é que você sabe. A gente que vive isso, eu vivo isso todos os dias. A minha humanidade, meu sentimento humano pela saúde passa por viver isso todos os dias. Eu passei agora há pouco tempo atrás, 2 meses atrás, por um problema grave de uma pessoa muito ligada a mim, que era o meu assessor de comunicação social, lá da Câmara. Meu assessor é DJ, que é o Júlio. O Júlio é um rapaz de 32 anos, a mulher dele estava grávida, teve um neném agora, exatamente uma semana depois do episódio que aconteceu com ele, e ele tinha um problema, não dormia direito, tinha aquela insônia, acordava com apneia do sono, tinha um problema enorme, resolveu fazer uma cirurgia, que é retirar um pedaço do maxilar, abaixar, fez particularmente. A mulher dele é jornalista e eles têm um plano de saúde. Isso é para o sujeito entender que acha, não, eu não quero saber de SUS, que eu tenho plano de saúde. Não pense nisso, companheiro, você vai se dar mal em determinado momento. Veja essa história que foi prática, acontecida há 2 meses atrás. O Júlio foi para uma casa de saúde, não vamos citar aqui o nome, foi para uma casa de saúde aqui no Rio de Janeiro para fazer a cirurgia com o médico, amigo dele, facial. Fez a cirurgia,
Eu falei com ele saiu, se licenciou lá da Câmara, tive que licenciar ele para fazer a cirurgia, né? Licença de saúde. E no dia seguinte da cirurgia, a mulher dele me liga, Paulo, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar, o Júlio tá esquisito, o Júlio não tá respirando bem, a cirurgia foi um sucesso, tal, mas não tá respirando bem, as enfermeiras estão dizendo que ele tá nervoso, tô dando tranquilizante para ele não consegue respirar. Falei, chama o médico que atendeu ele imediatamente, que eu vou arranjar uma pessoa para ir aí. Aí ela chamou o médico chegou lá, levou ele pro centro cirúrgico de volta e fez uma broncoscopia. Passou para ver o que está acontecendo no pulmão dele, que era um problema pulmonar. Quando ele fez a broncoscopia, o Júlio teve uma parada cardíaca de 3 minutos. Conseguiram reverter a parada cardíaca, chegaram ao pulmão dele, estava tomado. Ele vomitou na cama, broncoaspirou, teve uma lesão química no pulmão e o pulmão dele tinha quase 90% sem funcionar. Eu pedi a uma pessoa amiga minha, que era do CTI, de um hospital, para ir lá visitá-lo. Isso já era no sábado, dia seguinte. O Júlio gravíssimo, CTI entubado, sem conseguir respirar, com 40% de oxigenação. E aí a médica disse, Paulo, o problema é o seguinte, o Júlio vai morrer daqui a 2, 3 horas. Ele está com o pulmão lesado, ele precisa usar um aparelho, aquele que o Luiz Gustavo, né? Paulo Gustavo usou, que é o ECMO. É um aparelho caríssimo isso aqui, não tem condição e tem que fazer pelo plano de saúde. Ele tem um plano de saúde X e o plano de saúde, pelo salário da mulher dele, não cobre o hospital que tem o aparelho. Então eu não tenho o que fazer. Se a gente não arrumar um lugar para ele ir, ele vai morrer. Aí nós juntamos o nosso pessoal entramos, fomos à Defensoria Pública, pedimos, faz um relatório descrevendo exatamente isso que você falou. Ela fez o relatório, dizendo qual era o quadro dele, tempo de vida que ele tem, pessoa de 32 anos. Aí mandamos para o plantão judiciário no sábado, o juiz levou 1h30, deu parecer favorável. Pode mandar buscar. Aí a empresa de plano de saúde levou 4 horas para autorizar a ambulância a sair do hospital para buscar ele lá. Vai com o aparelho móvel, com o ECMO móvel, bota o aparelho e leva ele para o hospital que tem o aparelho. Levou 4 horas para fazer isso. O Júlio foi para lá, quase morreu nas primeiras 48 horas. Gravíssimo. Depois de quase 1 mês e meio, ele conseguiu se salvar. Mas, o que aconteceu? O tempo em que ele ficou com 40% de oxigenação, o corpo humano reage da melhor maneira. Vamos economizar para quem precisa. Todo o sangue vai para o cérebro e para o coração. O resto fica para depois. Com isso, o Júlio teve que amputar metade da perna esquerda e todos os dedos do pé direito. Uma cirurgia facílima, uma cirurgia eletiva. E o que aconteceu? O Júlio, que tinha um plano de saúde alto, padrão, ligado a um banco, viu que não valia nada aquilo. Por quê? Porque o salário só dava direito ao hospital de segunda linha, que eu falei aqui no início, né? Só conseguimos para aquilo que eu hoje digo, o maior plantão de saúde do Rio de Janeiro, que é o plantão judiciário. Resolvemos vários problemas assim, no desespero. Mas é preciso que o juiz, geralmente os juízes de plantão são mais jovens, têm medo da repercussão e acabam dando a decisão. E a maioria nem corre atrás do juiz, né? E muitas vezes a decisão não é cumprida. E a maioria das pessoas não sabe. Não sabe. A Defensoria Pública, a gente sabia porque já tem muita gente. 4 da semana, como eu fiz lá com aquele meu amigo que eu mandei dar um cheque sem fundo, essa aí a gente manda agora, para não dar cheque sem fundo, a gente manda para o Poder Judiciário para tentar fazer. Mas são dezenas de pessoas por dia. Eu recebo dezenas de pessoas por dia. Depois eu contei essa história, várias pessoas me procuraram. A gente tem que tentar. Ou seja, mais uma vez terminamos aqui com a mesma coisa. Se não houver humanidade, não tem medicina. E medicina com lucro não cabe. Medicina não é mercadoria. Se a gente for pensar no lucro, se eu sou dono de... Eu resolvo investir, ser empresário da medicina. Vou abrir uma clínica de imagem, né? Meu primeiro problema qual é? Eu vou ter que comprar uns aparelhos. Eu não tenho aparelho, eu vou comprar. Vou fazer um financiamento no BNDES, vou buscar um dinheiro emprestado para comprar um tomógrafo, uma ressonância magnética e um ultrassom. Compro. Aí, a partir daqui, eu tenho uma conta para pagar juros, correção monetária. Eu passei a ver a medicina como um negócio, né? Medicina aqui é a minha mercadoria. Se eu não pagar esse cara, o cara vai me prender, né? Vai tomar os aparelhos de volta. E eu começo a trabalhar nesse sentido. Eu tenho que fazer muito exame. Provavelmente, a gente tem aí um dos problemas que os planos de saúde têm. Exames demais pedidos em determinado momento que não são necessários. Saúde não é mercadoria. Pensar em enriquecer na medicina, para os jovens que vão fazer, se é para isso que vocês pensam, não entrem não, porque não dá para enriquecer não. Ah, mas tem gente rica aí, você vai ver caso a caso. É isso. Paulo, obrigado pela tua presença. Muito obrigado a vocês pela oportunidade.
A Obrigado todos vocês, também. obrigado. Estou sempre à disposição. Tá E o ótimo. mais importante, continue fazendo esse trabalho que você vem fazendo, Tudo bem. que é super importante. Temos que Vou continuar. dar continuidade a isso. É isso aí. Obrigado, Fabrício, também. Espero que Deus me dê. Chance não me leve agora para a gente poder trabalhar um pouco mais. Dará, com certeza. Dá também. Galera, obrigado aí. Valeu, Fechou até a lá? próxima.